Presidente, senhoras e senhores deputados, é inegável que a situação que o país enfrenta, ocasionada pelo surto pandémico relacionado com a doença Covid-19, impôs enormes desafios, dificuldades e sacrifício a toda uma sociedade pelo seu inesperado e devastador impacto ao nível da saúde pública, na vida social e económica da população e o efeito assolador em praticamente todos os setores da atividade económica. Da mesma forma, e de maneira a comatar esta grave crise social, económica e financeira que atingia as famílias e a grande parte do tecido empresarial do nosso país e que decorreu das imposições de confinamento, criaram-se centenas de atos legislativos e regulamentares com medidas de apoio especiais e excepcionais de forma a mitigar os efeitos desta pandemia. Todos sabemos que, hoje, a nossa sociedade exige respostas do poder político e, portanto, de todos os parlamentares que se sentam nesta Casa. Todos sabemos que a sociedade madeirense exige que os dinheiros públicos sejam utilizados de forma eficiente, de forma a congregar a necessária resposta à crise sanitária. É necessário, de facto, que se dê resposta ao drama do colapso iminente que tem por base o pilhar económico, mas que, por inerência, está a criar uma crise social sem precedentes, deixando desprotegidos milhares de madeirenses que perdem o seu emprego e que veem a sua situação pessoal e familiar a agravar-se a cada dia que passa. Hoje, e ainda ontem foi publicado, os resultados do Instituto de Emprego da Madeira relativos ao quarto semestre de 2020 indicam uma taxa de desemprego estimada em 10,7%, mais 2,1 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e mais 3,7 pontos percentuais face ao trimestre homólogo, o que representa, em grosso modo, cerca de 3 pontos percentuais acima da média nacional. A própria população empregada diminui 3,9% em termos homólogos e menos 1,7% em relação ao trimestre precedente, num total de 123,2 mil pessoas empregadas, sendo que destas verifica-se um aumento dos empregados precários. Numa região em que se verifica um aumento significativo de insolvências, que atingiu no final de 2020 17,1%, com 84% das empresas regionais a declararem redução do volume de negócios e 59% a declararem reduções de pessoal. E neste sentido, senhoras e senhores deputados, entendemos que é crucial a boa utilização e um correto acompanhamento dos fundos provenientes do Fundo de Recuperação da União Europeia, a que se juntará o quadro plurianual 2021-2027, previsto nos 1,2 mil milhões de euros. Idêntica opinião tem o relatório do Tribunal de Contas relativo aos riscos de utilização de recursos públicos na gestão de emergências, de junho de 2020, onde é salientado que, embora em situações de emergência se verifique a necessidade de efetivar respostas rápidas à crise e às necessidades das populações, não pode a celeridade dessa resposta implicar a debilitação dos mecanismos de controle e accountability, o que implica riscos acrescidos de desperdício, má gestão e corrupção. São também identificados riscos com a gestão de crise e das medidas de emergência, nomeadamente com a transparência financeira no que respeita à mensuração dos custos e impactos das medidas de emergência e à prestação de contas. O relatório do Tribunal de Contas alerta ainda para a necessidade de aplicar medidas que acautelem a clareza e coerência da legislação e regulamentação, à emissão de orientações para a implementação harmonizada das medidas, ao estabelecimento de mecanismos de monitorização, à definição e coordenação de responsabilidades e à prevenção de duplicação de apoios. Inclusive, é o próprio Tribunal de Contas que reforça a necessidade de reorientar a atividade fiscalizadora e intensifica a necessidade de, juntamente com todos os responsáveis públicos envolvidos, contribuir para uma melhor mitigação dos riscos em termos de gestão de riscos em tempo útil. E é neste sentido que o JPP traz hoje a discussão esta proposta para a criação de uma comissão eventual para acompanhar a resposta à epidemia de Covid-19. As competências propostas para esta comissão são, essencialmente, de análise e de acompanhamento às verbas e aos fundos aplicados no âmbito do combate à Covid-19, bem como de acompanhamento da própria evolução epidemiológica da doença, o que exige, naturalmente, a estreita correlação entre a própria Assembleia e o Governo Regional, bem como com as respectivas entidades diretamente implicadas, como seja, por exemplo, a Direção Regional de Saúde, com o devido suporte documental
e com as devidas audições que se revelem necessárias sobre o objeto definido. Não se pretende, contudo, que este novo órgão seja um órgão de burocratização e que dificulte a eficiência de gestão. Antes, pelo contrário. Nem tampouco aceitaremos o rótulo de medida populista, como a maior parte das medidas são apelidadas nesta Casa, medidas da oposição, entenda-se, são apelidadas pela maioria parlamentar. Até porque, e é necessário que se relembre que, na Assembleia da República, foi criada uma comissão exatamente com a mesma matéria em apreço, que partindo de 3 projetos de resolução do CDS, do PS e do PAN, via a aprovação final global do texto, aprovada pela respectiva Comissão Especializada, a ser concretizada pelos votos positivos do PS, do PSD e do CDS, entre outros, contando com a abstenção do Partido Comunista Português. Assim sendo, não vemos razão que o mesmo critério não seja adaptado à região autónoma da Madeira. E não posso deixar de relembrar também que foi o próprio Partido Social Democrata que justificou a aprovação dessas medidas na República com o argumento de combater um problema antigo e latente na sociedade portuguesa, o problema da prevenção e do combate à corrupção, com o qual concordamos em pleno. De igual forma, concordamos com o CDS-PP, que através da sua deputada Cecília Meireles referiu, e bem, que, e cito, se vivemos uma situação excepcional, então faz todo o sentido que haja também um mecanismo excepcional de fiscalização política e parlamentar da atuação do Governo. Portanto, senhores deputados, obedecendo à sempre necessária coerência partidária e tratando-se de uma comissão com objetivos análogos à comissão aprovada na Assembleia da República, queremos acreditar que com toda a certeza haverá conformidade de posições nos deputados desta Casa. Muito obrigado. Para uma pequena intervenção. Muito obrigado. Senhor Presidente, com alguma tolerância da mesa, muito obrigado pela palavra. Apenas salientar a incoerência política dos partidos da maioria que na República entendem que é necessário um combate à má utilização dos fundos e o combate à corrupção. Na República apresentam estas medidas, na República aprovam estas medidas, já na região recusam-se à criação de um mecanismo excepcional para fundos excepcionais de fiscalização e de garantia de transparência por parte do Governo Regional. E só me resta dizer, todos sabemos bem o porquê. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado Rafael Nunes.